Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Salmos 122, versículo 1. Um clássico da igreja. Salmos 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É conhecido pela igreja ou não? Você pode declarar comigo e repetir esse versículo? Alegrei-me quando me disseram, mais forte. Um tapa na cara do diabo. Eita Deus! Eita Deus! Alegria. Alegria significa estado de satisfação extrema, mas é prazeroso. Será que quando você vê o seu ente querido dizer, nós vamos à casa do Senhor, seu cônjuge, por exemplo, qual o sentimento desperta dentro de ti? É alegria? Quando seu filho diz, mãe, hoje a gente vai à casa do Senhor, o que você desperta no seu coração? A alegria está intrínseca ao ato de congregar, e o salmista já sabia disso. E ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Intrínseco quer dizer fazer parte, constitui a essência, é inerente. A alegria o ato de congregar não podem estar separados. Muito pelo contrário, quando o teu cônjuge, o teu filho, ou a pastora lançar a figurinha lá no grupo, é dia de culto? É alegria, é casa de Deus, é casa do Pai. É prazeroso demais nós estarmos congregando. Mas afinal, o que é congregar? Congregar significa reunir-se em rebanho, fazer ficar junto, ligar-se, unir-se, convocar-se, misturar-se, agrupar-se, existir em simultâneo. Você pode declarar essa frase? Existir em simultâneo. Existe congregar sozinho com Deus no meu quarto? Não. Olha o mistério de Deus. O que a gente faz no secreto é um acréscimo. A adoração que eu tenho na minha vida diária é um acréscimo para que quando eu esteja aqui na casa do Senhor, na fogueira de Deus, a labareda seja maior. É um acréscimo, irmão. Congregar é existir em simultâneo. E todos os conceitos que nós vamos usar aqui são conceitos do dicionário bíblico, amém, igreja? Existir em simultâneo. E o que é o oposto do congregar? É desagregar-se, é separar, espalhar. Olha o mistério. Quando você ouve cristão genuíno essa palavra espalhar, já vem um versículo na cabeça, não vem? Olha o pastor dando a cola. Quem comigo não ajunta? Quem comigo não ajunta? A matemática de Deus é muito simples, igreja. Se você ama congregar, você... Eita Deus. Se você ama congregar, você... E se você não gosta de congregar, você... É simples. A matemática de Deus é muito simples. O evangelho é muito simples. É sobre isso. E não está tudo bem em não congregar. Congregar é um princípio, é uma ordenância, é uma disciplina espiritual. E você já já vai entender por que disciplina espiritual. Disciplina, diz o dicionário cristão, é uma conduta que gera correção. Olha esse mistério. É uma conduta que gera correção ou obediência às normas e ordem. É para o nosso bem-estar. A disciplina. Olha o que diz Hebreus 12, 11. Ouça com atenção. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, ô glória, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, exercitados. Nos traz fruto de justiça. Olha o que diz a Nova Almeida atualizada para o jovem, um entendimento maior. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria,
não parece ser motivo de alegria. E por que disciplina espiritual? A fim de que vivam, de que vire um hábito. Hábito significa é o que o cérebro faz com maestria, pois já repetiu aquilo centenas e milhares de vezes. Já a disciplina pode e deve ser usada como ferramenta para provocar mudanças e então criar um hábito. A disciplina, no início, não parece ser motivo de alegria, mas a constância no ato de congregar, se você não se sente bem em congregar, vem assim mesmo, irmão. Se você se sente cansado, fadigado, vem assim mesmo, meu irmão. É na constância que Deus vai gerar isso um hábito em ti. Aí você vai poder ter a palavra que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus para falar isso, porque já virou um hábito na minha vida. E quando não tem culto, a gente sente falta, não tem? Não é que a gente não busca, Senhor, no nosso secreto. Não é que a gente não faz culto doméstico, culto em casa, não lê a Bíblia, não ora. Não é isso. É a comunhão. É porque aqui é especial. Aqui a presença de Deus é palpável. Você entra de um jeito, sai de outro. Isso é glorioso, irmão. Como negligenciar este ato maravilhoso? Discipline o seu filho desde pequenininho, um exemplo para você entender o que a disciplina e o hábito. Quando o seu filho é bebezinho, você vai dar banho nele. Meses de nascido. Ele vai chorar ou ele vai se alegrar? Ele vai chorar. Porque para ele, no momento, aquilo não é prazeroso. Aquilo não é motivo de alegria, ele não está entendendo. Ele é novinho na fé, entendo. Ele é bebê. E o tempo vai passando. Lá pelos 6º mês, 8º mês, o que acontece? A criança começa a gostar do banho. E começa com um brinquedinho aqui, já está gostando do banho, já se alegra ali no momento do banho. A disciplina continua sendo aplicada pelo papai e pela mamãe, sim ou não? Ele já está desfrutando de uma maneira maravilhosa do momento do banho. Quando você vai com 1 ano de idade, aquela criança conduz ela para o banho, que você diga, já, meu filho, está na hora de sair do banho, já está na hora de sair da piscina, da banheira. O que a criança faz? Ela chora, porque já virou prazeroso demais aquele momento. Aquela disciplina aplicada pelo papai e pela mamãe foi bom demais, foi para o bem-estar dele, e ele já entende que aquilo é necessário para a vida dele. Congregar não é diferente. É no muito fazer, é na repetição desse ato que Deus vai gerar caráter em ti, para que você sinta prazer em congregar. É prazeroso congregar, meu irmão. Muitos de nós já temos esse hábito e um identifica o outro, amém? Eu conheço os irmãos que têm o hábito de congregar, mas eu também conheço amados que precisam ter esse hábito, que ainda estão na rotina da disciplina. É um domingo, é um sábado, é uma sexta. Mas na constância, esse irmão vai chegar como um hábito. Você crê ou não crê? Oh, glória a Deus. E muito se ouviu em meio a uma pandemia, nem sei se a gente já está numa pandemia ou já saiu, um monte de fake news por aí. A gente ouviu, fica em casa. Quem ouviu isso? Eita Deus. Fica em casa. Use máscara, use álcool gel, respeite o distanciamento, cuidado com as aglomerações. E muitas igrejas se fecharam, se acovardaram com o fique em casa. E quantos não se perderam? Quantas ovelhinhas fracas não se perderam à beira do caminho? Mas você pode glorificar Deus aí no teu lugar, porque essa igreja nunca fechou. Essa igreja nunca fechou. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa igreja esteve aberta durante a pandemia e vai ser assim até o dia de Cristo. Quando o arrebatamento acontecer, e não é desejo meu que ninguém fique, mas você, querido internauta, de repente, um irmão fraco, se você quiser ver a igreja fechada, vai ser no dia que o arrebatamento já aconteceu. Antes disso, não. Porque grande é a fidelidade de Deus no nosso meio. É motivo de grande alegria. Se você que nos assiste ou que está aqui nos ouve,
que ainda não tem dado a devida importância no ato de congregar, você precisa ressignificar esse ato na sua cabecinha. E o que é ressignificar, jovem? Ouça, ação de atribuir um novo sentido. Um novo sentido. E você vai entender o que é congregar, o que acontece no meio da congregação, para que Deus vire essa chave mestre no teu coração, na tua cabeça, para a glória de Deus. Olha o que diz Romanos 12, no versículo 2. E não vos conformeis com este século, com o mundo, com que a pandemia está pregando por aí. Não se conforme com isso, mas, eita glória, pega essa bênção para a tua vida, jovem, pega toma posse, igreja do Senhor. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Atribua um novo sentido ao ato de congregar. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade perfeita da Nani. É isso que está escrito? Não. A vontade é de Deus, meu irmão. Quem não quer desfrutar da vontade de Deus? Não existe um cristão genuíno que não queira ser achado no centro da vontade de Deus. No versículo 1 de Romanos 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Vosso culto? Eita glória. Culto é adoração racional que requer razão. É adoração com entendimento. É você vir para a casa de Deus e saber o porquê que eu estou indo à casa de Deus. É com entendimento, irmão. Não é porque eu estou escalada no louvor. Eu não vou porque estão me perguntando. Vão falar de mim, né? Minha pastora até falava sobre isso ontem. Eu disse, a pastora estava numa onda do Espírito assim, né? E a gente surfando nela. Aí a Ed veio e falou meu versículo todo. Eu falei, poxa, irmã, poxa, pastora, você falou da minha pregação também. Aí veio o Anderson, quem mais falou? A Carla Lobato, já não sabe mais o que vai pregar. É a onda do Espírito. E nós estamos surfando nessa onda. É a vontade de Deus falar sobre isso. E nós estamos aqui falando sobre isso. E foi num culto como esse que de repente, eu até lembrei do de repente da palavra lá do retiro. Quantos lembram? Presbítero Luciano lá no retiro. E de repente, eu fui curada. Tem propósito nesse lugar. Tem cura nesse lugar. Tem renovo, tem favor de Deus neste lugar. Quantos conhecem meu testemunho? Quantos não conhecem, levanta a mão. Todos conhecem? Que glória. Foi no domingo. Um culto como este, onde podemos dizer no natural. Só que não. No sobrenatural de Deus. Foi no culto como este. E rapidamente, para que o internauta entenda o que eu quero dizer. Eu fui desenganada pelos médicos, 2 meses de vida. Fiquei internada durante 30 dias. Saí do hospital com um diagnóstico de morte. Os irmãos me perdoem porque falar disso estremece meu coração, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu fui para minha casa, o médico disse, deixa ela ficar em casa. Viver os dias lá, vamos dar remédio, um paliativo, ver quanto tempo dura. E fui para minha casa. Com muita alegria, eu saí do hospital chorando porque eu estava voltando para minha casa. E recebi meus pastores, uma visita maravilhosa, cheia de amor. E o médico disse assim, eu perguntei ao médico, doutor, eu posso ir pelo menos ao culto da minha igreja? Espere 15 a 20 dias, porque sua imunidade está muito baixa. E foi um dos fatores que eles me tiraram do hospital, porque eu estava com a imunidade muito baixa, e a qualquer momento eu poderia ter infecção generalizada.
E eu esperei os 15 dias, eu não queria os 20, não. Eu fiquei só 15 dias esperando em casa. E contei os 15 dias e vim no domingo. Debilitada, eu senti todo se desvaindo. Leucemia, os irmãos sabem que é câncer no sangue. E eu sentia como se o meu corpo estivesse matando a mim mesma. Uma debilidade, uma dificuldade de andar. E eu saí do carro com meu esposo sendo conduzido e sentei ali atrás, naquela cadeira, abaixo da escada. Foi um culto maravilhoso, uma palavra de salvação. Meu pastor estava pregando e a mensagem encerrou-se. Meu pastor desceu, veio o louvor. O meu pastor foi até o esposo. Lu, você autoriza nós levantarmos um clamor pela Nani? Jamais meu marido diria não. Mas é o zelo, é o amor, é o cuidado do nosso pastor. E ele disse, claro. O pastor voltou, ministrou os. Olha como é a ordem de culto, amados. Às vezes nós não damos devida importância às orações, ao momento dos avisos. Foi no momento dos avisos. O pastor subiu, ele ministrou os avisos. Quantos lembram disso? Ele ministrou os avisos e deu uma direção à igreja. Nós vamos levantar um clamor pela Andriane. À época, eu não tinha sido consagrada como presbítera. Isso não me faz maior nem menor. Vamos levantar um clamor. E ele pediu que toda a igreja direcionasse, levantasse e erguesse suas mãos lá para onde eu estava. A minha pastora e a presbítera Mara Sueli foram e puseram a mão como sacerdócio da igreja a pedido do meu pastor. E o pastor aqui de cima, e o comando era, ele falava e a igreja repetiria. Ele falava e a igreja repetiria. Esse foi o comando de Deus. E naquela oração, irmãos, eu senti um exército de um Deus faz mil. Irmãos, tem gente que diz que não é para se aparecer. Irmãos, tem gente que não acredita no que Deus fez na minha vida, mas eu sei de onde Deus me tirou. E naquele momento de oração, irmãos, eu senti meu corpo todo esquentar. Da minha medula óssea se espalhava. E eu só tinha forças para dizer amém, assim seja, amém, assim seja, amém, assim seja. A minha pastora deve lembrar. Eu aos prantos, o local que eu fiquei ficou cheio de água no chão. Lá atrás. O culto acabou. Obrigada, olha a minha presbítera zelosa. O culto acabou. Eu fui no carro com meu marido. Eu disse, amor, eu fui curada. Ele disse, amém, amor, eu creio. Você foi curada. Eu disse, mas eu fui curada. E eu vou fazer o teste de novo. Ele olhou, estava dirigindo. Você tem certeza? Se eu preciso, é para a glória de Deus. Por que ele perguntou, irmãos? Porque é um exame muito doloroso. Uma agulha desse tamanho, que vai aqui na minha medula óssea, raspa o osso, injeta aquilo, tira o líquido. É muito doloroso. Eu preciso para a glória de Deus. Refiz o exame. Dias depois. Mas voltando um pouquinho na história, de domingo para segunda, eu dormi como uma criança. E quando eu acordei, os meus meninos, o marido e o filho já tinham ido trabalhar. Isso nunca acontece lá em casa, eu sempre acordo primeiro. Mas eu dormi em paz, eu me deitei e logo peguei no sono. De dias, de meses que eu não sabia o que era dormir. Meu marido testemunha, meu filho. E eu não tinha com o que compartilhar aquela alegria de que eu tinha dormido a noite toda. Parece uma coisa simples, igreja. Mas eu peguei o telefone para ver um áudio no WhatsApp do meu marido. Disse, amor, pelo amor de Deus. Eu dormi a noite toda, nem vi vocês saindo. E meu coração, eu nem tenho mais esse áudio. Mas aquele áudio era cheio de gratidão. E ele pegou, transmitiu para o meu pastor, para minha pastora. A época foi lançado no Consciência Cristã. E eu só tenho gratidão. 20 dias esperando o resultado.
E veio negativo. E veio negativo, porque Deus é fiel, não porque eu mereça, porque grande é a fidelidade de Deus, grande é a misericórdia do Senhor. Foi num culto, irmãos. Foi num culto, aparentemente estava acontecendo tudo normal, a ordem de culto. Mas foi num culto para você ter noção do que significa estarmos na congregação. Isso aqui é um pedacinho do céu, irmãos. O maior beneficiado de estar na congregação somos nós mesmos. Somos nós. Por isso é prazeroso, por isso é motivo de alegria nós estarmos aqui. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há, meu querido irmão, lugar debaixo dos céus, na terra dos viventes, lugar melhor do que a casa de Deus. Essa canção que nós cantamos, ela foi inspirada em Salmos 27:4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e vou esperar. É assim que diz? Eita Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Tem movimento, tem disciplina, tem a minha disposição, tem a minha força. E buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É constância, amada igreja. Ouça o mistério de Deus sendo revelado aqui. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É um culto ao Senhor. Meditar no seu santo templo é momento de palavra. Nós estamos meditando naquilo que Deus escreveu como carta magna para todos nós. Contemplar a beleza do Senhor, momento de louvor, onde eu enalteço o Senhor, onde eu glorifico ao Rei Jesus. É sobre isso, amada igreja, e não está tudo bem em não congregar. Em meu coração me ocorre, quero te adorar, buscarei a tua presença no lugar secreto. Salmos 27:8. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu isso. E ele buscava cumprir as ordenanças de Deus. Homem que buscava agradar a Deus. O salmista amava. E quantos aqui presencialmente amam a casa do Senhor? É dar a devida importância ao ato de congregar. Você pode abrir comigo em Salmos 84. Nós leremos alguns versículos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Eita Deus, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Versículo 7 diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, pois um dia, nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É casa de Deus, meu querido irmão. É Betel. Você lembra do sonho de Jacó? Narrado lá em Gênesis 28, de 12 a 19.
Você tem um relato lindíssimo e espiritual do que acontece aqui na igreja, do que acontece na casa do Senhor. Olha, vamos desvendar isso para a glória de Deus e que isso seja um despertado de Deus para a tua vida. Ele diz assim: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam por ela, pela escada. Perto estava o Senhor. Veja se isso não é um abrir de visão espiritual para a sua vida. Que Deus abra em nome de Jesus os seus ouvidos espirituais. E depois Deus discorre promessas específicas a Jacó. E no culto não é diferente. Nesse momento, Deus está liberando sobre a tua vida promessas específicas para ti. Eu creio nisso, meu irmão. Toda vez que eu entro pelaquela porta ali, eu já venho no intuito: qual é o teu mistério para a minha vida, Senhor? Qual é o teu alimento para a minha vida? Tem favor de Deus, é todo culto, irmão. Como negligenciar uma reunião solene, onde o meu Deus, o Todo-Poderoso Deus, está presente? Deus é fiel. E ele diz no versículo 16: despertado Jacó do sono. Deus está despertando vida, favor de Deus sobre as nossas vidas. O Pai está te mostrando o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do ato de congregar. É sobre isso, meu irmão, e não está tudo bem em não congregar. E Jacó despertou-se do sono, e olha o relato de Jacó. Na verdade, está neste lugar e eu não sabia. Deus tirou as escamas. Deus abriu a visão espiritual. Deus aguçou os ouvidos espirituais. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é grandioso. Porque esse lugar é temível, porque a sua presença está no meio de nós. Sabe o que eu entendo com porta dos céus? Porta é lugar de acesso, amém? E a porta de Deus é larga, né? Nunca será. Ela é estreita. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Se aqui é porta dos céus, aquele amado que congrega, no dia do arrebatamento, ele vai entrar no céu? Aqui é o acesso, irmão. É o acesso. É o acesso aos céus. É porta dos céus, meu irmão, e vir à casa de Deus. Isso aqui é um ensaio. É um pequeno tempo de 1h30, irmão. Se você não ama estar aqui nesse lapso de tempo, como você vai amar os céus? A pastora me mandou uma figurinha, eu até esqueci de dar para os armados do mezanino. Mas lá fazia o comparativo da porcentagem. Você congregando 1h30, quantos porcentos você estaria utilizando do seu tempo para Deus? E depois a gente fala sobre isso, porque eu não trouxe. Deixar de congregar, eu preciso dizer isso, irmãos, está ligado ao esfriamento espiritual, e isso é muito sério. A pessoa que está fria espiritualmente, ela não tem prazer, não congrega, e ainda fala dos que congregam. O congregar é estarmos juntos, e estarmos juntos, e deve ser, e tem que ser prioridade na nossa vida. É sobre nós amarmos a casa do Senhor. Irmãos, eu vou dar um salto para a glória de Deus. O louvor pode se chegando para a glória de Deus. E por que congregar? É necessário congregar? Essa dúvida veio lá da internet, não foi daqui não. Estou brincando.
Mas caso você tenha dúvida, volte tudo que você está assistindo e assista com mais diligência que você vai entender. Hebreus 10, 24 diz assim: porque consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, olha o mistério de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Amados. Antes façamos admoestações. O que é admoestar? É chamar a atenção, é exortar com carinho. Então, você, querido irmão, se por um acaso você necessite dessa exortação, dessa admoestação, e alguns de nós líderes, em amor, fomos perguntar, vamos à congregação, por que você não está congregando? No exame, como diz Paulo, me suporte um pouquinho mais da nossa loucura. Não tenha dúvida que isso é amor de Deus, é favor de Deus para a sua vida. É zelo pela palavra de Deus e pela com a sua alma. Passamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia de Cristo se aproxima. É sobre isso e não está tudo bem em não congregar. Você pode me questionar, mas os tempos mudaram. Mas a palavra de Deus vai mudar porque nós estamos numa nova era? Jamais. Se a palavra de Deus nos ordena a congregar, eu vou ficar em casa porque o governo está mandando. Não. Eu vou obedecer o quê? A palavra. Eu tenho um prazer em cumprir a lei do Senhor. Não cumprir a lei de homens. É cumprir a lei do Senhor. Membro fora do corpo acaba morrendo. Amputado e condenado. É só questão de tempo. Ser cristão é ser igreja a todo momento. Pois ele vem buscar seu povo e não o desatento. Então, meu irmão, sai dessa noia de ser crente infiel. Soldado que luta o bom combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca. É ideia do cão, como nós já cantamos. É verdade, meu irmão. É a palavra de Deus cantada. Atos de 1:4 diz assim: Jesus determinou-lhes, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam na congregação, esperem a promessa do Pai. Permaneçam, olha a vigília aí, eita glória. Em Atos 2:42 diz assim: e perseveraram na doutrina, e perseveravam, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o culto do Senhor. No 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Aleluia. 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46, diariamente perseveravam unanimemente no templo, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando, aleluia, e contando com a simpatia de todo o povo. Afinidade, simpatia, igualdade no sentido, na forma de pensar, laços de afeto. É sobre isso, meu amado irmão. E não está tudo bem em não congregar. Eu peço que meu pastor ore para que nós possamos. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra, vinda do teu trono, através da vida da tua serva, essa serva linda e gloriosa de espírito, porque vive a tua palavra. Recebemos como vida do trono e nos alegramos, e agora que possamos louvar-te, em nome de Jesus. Amém. Na casa do Pai, comerei tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Quero estar na casa do Pai, comerei tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra
doçura do teu ser. Deixa-me, eu te abraçarei. Deixa-me, eu te beijarei. Inunda o meu ser com teu amor completamente. Satura-me com o teu coração. Aperta-me com toque de paixão. E eu desfrutarei toda a doçura